Ok? Olá, boa tarde. Eu sou Jamília Oliveira, eu sou estudante de Ciências Biológicas, licenciatura, na verdade, na UFBA. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, conversar um pouco sobre ecossistemas marinhos, ambientes marinhos e costeiros, na verdade, e observando sobre o aspecto dos impactos atuais que afligem esses ambientes, né, e a biodiversidade. Esse é o título da apresentação, né? Ambientes marinhos e costeiros e os impactos da biodiversidade. É o de baixo. Ah! Passando para o lado errado, seguindo a lógica. Primeiro, trazendo essa questão do conceito de ecossistema, né? É muito falado como um sistema autossustentável, né? Por quê? Porque ecossistemas são ambientes, né? Que podem ser desde um lago, um pequeno lago, até grandes florestas. E nesses ambientes tem fatores bióticos, que são organismos vivos, e os fatores abióticos, que são organismos não vivos, né? São os fatores ambientais. E esses organismos, eles interagem, eles trocam matéria e energia com os fatores abióticos e faz com que esse ambiente ele tenha um equilíbrio ali de sustentabilidade dentro do próprio ambiente mesmo. E isso independe do tamanho deste ambiente, se é um lago, se é um oceano, se é um recife, se é uma floresta. Então aqui a gente traz alguns ambientes que estão relacionados a ecossistemas marinhos, né? Então eu falei, ocorre um intercâmbio de matéria e energia entre organismos e ambientes e com também ecossistemas vizinhos, que terminam fazendo essa troca também. Mares e oceanos correspondem a 95% dos corpos hídricos do planeta, que isso equivale a 70% da superfície da Terra, do planeta, né? Então, não à toa, o planeta Terra é também chamado de planeta azul, né? Porque é muito azul mesmo, tem muito mar, muito oceano, a gente tem bastante representação de corpos hídricos na nossa esfera, né? No planeta. Vou voltar um pouquinho aqui. Trazendo esse contexto para o Brasil, só para a gente ter uma noção assim, né, da costa do litoral brasileiro, né? O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal e a gente tem 7.491 quilômetros de extensão que abrange 17 desses estados. Está representado aqui, né, com a parte que é abrangida pelo litoral. E a Mata Atlântica está fazendo esse recorte para a vegetação, para o bioma que está associado a esses ambientes costeiros. A Mata Atlântica é o bioma que é mais devastado no Brasil, é mais de 90% do bioma que já teve sua área original destruída, né? E é um bioma ameaçado, já é bem sabido disso, já existem várias ações para preservação, mas isso é um processo que vem ocorrendo desde a época da colonização, processo de crescimento de formação de cidades em muitas regiões do país se deu a partir das regiões costeiras, e isso foi crescendo cidade. A verdade é que mesmo ambientes que ainda não são muito explorados, né, a gente vê isso em algumas cidades aqui no litoral da Bahia, por exemplo, elas hoje já estão passando a ter bastante especulação imobiliária, então ainda hoje a questão das cidades avança, né, rumo ao mar, e é uma área que é bastante impactada pela ação das atividades humanas. Em relação a essa questão dos impactos, a gente tem mais de 240 mil espécies descritas no ambiente marinho, né, as espécies marinhas, e na verdade acredita-se na existência de cerca de 2,2 milhões de espécies existentes no oceano, ou seja, a gente talvez, isso é uma especulação, não, uma projeção, mas a gente não conhece nem ao menos 50%, né, do que se espera ter de biodiversidade. Então, talvez os impactos que existam hoje, que a gente já tenha essa mensuração, sejam ainda muito maiores do que o que a gente tem
noção hoje. Muitas espécies que ainda não são conhecidas já podem ter sido extintas, podem estar em processo de extinção, podem estar sofrendo impactos devido às nossas atividades, a todo esse processo do antropoceno, né, dos impactos realizados pelas atividades humanas mesmo. Então é algo bem interessante a se pensar. Eu trouxe aqui uma cadeia alimentar, né, com alguns organismos aquáticos, mesmo para a gente ter essa referência de como qualquer etapa da cadeia alimentar, qualquer organismo que possa sofrer uma extinção ou qualquer tipo de mudança na população vai influenciar outros organismos do ambiente, né, daquele ambiente e dessa cadeia alimentar. Então, que seja os produtores, que são as algas fotossintetizantes, que tenham algum problema, que sofram algum impacto, que parem de fazer as trocas gasosas e liberar os nutrientes, oxigênio, que seja uma espécie de crustáceo, né, que venha estar em extinção ou tenha uma população reduzida, impactada, e isso vai impactar no seu predador direto, que vai ter que ou migrar de alimento, né, para uma outra espécie. E isso já vai impactar no predador daquela outra espécie, que vai ter que competir também com essa espécie, esse novo predador. A espécie predada ela vai ser impactada também, porque ela vai passar, se ela tinha 1, 2 predadores, ela tem mais agora, então vai ter redução da população. Então é um efeito de cascata que termina influenciando muito, e a gente pode ter extinções em cadeia, populações impactadas, né, em cadeia dentro de um mesmo ecossistema. E os serviços ecossistêmicos que os ambientes marinhos fornecem muito, né, desde a questões vitais, como o ar que a gente respira, né, oxigênio, que hoje já se sabe que grande parte do oxigênio disponível na atmosfera vem do oceano, das trocas gasosas realizadas por organismos no oceano, até o que a gente tem de alimento, né, que é uma diversidade muito grande que vem do mar, que é utilizado. Inclusive aqui no Brasil, esses são alguns dos que a gente utiliza, né, nós comemos, mas em outras regiões tem outros alimentos que a gente nem pensa, tipo o pepino do mar, que nem é pensado que se vai se alimentar, mas existem locais que, eu tenho uma foto dele aqui, depois eu vou mostrar, que se alimentam dele, né, que comem. Então, isso vai da cultura, mas é uma fonte de alimento, é uma fonte de renda e de vida mesmo para comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras. É também uma área de muito lazer, né? Trouxe uma foto aqui daqui da praia do Porto, como fica, né? Não tem como a gente não impactar nesse ambiente da forma que a gente usa, e todo mundo quer lazer na praia. E o oceano ele também equilibra a temperatura do planeta, então é uma fonte de inspiração, né? Inclusive aqui todo esse museu é baseado nisso, o mar o oceano como uma fonte de inspiração. Então ele traz diversos serviços ecossistêmicos, que são serviços que são para o nosso bem-estar, para a existência de várias espécies, de toda a manutenção do planeta, e que são serviços naturais, né, fornecidos pelo ambiente. As algas são bem importantes nesse sentido, eu quis trazer aqui, porque as algas são um grupo muito diverso. A gente tem macroalgas que são muito semelhantes a plantas, tem microalgas, é um grupo muito diverso, tem de protistas, enfim, tem muitas formas, e elas têm como essa característica principal que é realizar a fotossíntese, né, fazer as trocas gasosas, fazer a captação, na verdade ela faz a transformação da energia luminosa em energia química, né, captando o CO2 e liberando oxigênio e outros nutrientes que vão servir de nutrição para muitos organismos dentro do ambiente aquático. Então, as algas elas são organismos muito sensíveis a mudanças na composição, por exemplo, do oceano, da água. Elas são sensíveis a mudanças na temperatura, elas são sensíveis à poluição, pode prejudicar uma espécie, aumentar a população de outra, e imagino o efeito que isso traz, né, já que elas são tão importantes para o ar e para a captação, para a liberação do oxigênio na atmosfera. Passando.
Eu vou trazer alguns ambientes marinhos e costeiros aqui para vocês. Vocês são de biologia? Ah, legal. O estuário, que é uma área de transição, né? De costeira, a transição ali entre o rio, água doce e água salgada. E é um ambiente que ela vai ter contato também com manguezal, né? E se acontece algum evento de poluição, imagine a rota que essa água, para onde vai parar esses resíduos, né? E acontece bastante. Existem espécies específicas que são adaptadas a esse local por conta do tipo de salinidade, né? Que é uma água mais salubre, mas não é água com a salinidade ideal do mar. Então, ela serve também de berçário natural, tem rotas migratórias para deslocamento de espécies, também liberação de larvas, que são levadas juntos com a corrente, né, para ambientes de berçário. E, além disso, contribui bastante com a paisagem. E o manguezal, que é um ecossistema, que é um ambiente associado ao ecossistema costeiro e associado ao estuário. Ele está localizado exatamente em foz de rios e estuários, né? E é um sistema muito específico, tem um substrato com bastante matéria orgânica, lodoso, né? E é um local que tem espécies extremamente adaptadas. Eu trouxe as vegetais, né, com os pneumatóforos, que eu acho muito interessante, né, que é para respiração e é uma questão que é muito adaptada mesmo ao tipo de ambiente. As raízes cora também, raiz de suporte, que é bem uma característica dos vegetais, né, quando a gente pesquisa sobre manguezal, sempre tem essas características. E trouxe uma foto do solo lodoso mesmo, que é um exemplo muito específico do manguezal, né. Aí eu trouxe aqui essa questão das espécies existentes, porque é importante a gente entender que tem espécies que estão extremamente adaptadas àquelas condições, né? Esse processo de adaptação leva muito tempo para as espécies se adaptarem, não é toda espécie que é como as mosquinhas de fruta que, né, são tão estudadas porque elas se adaptam muito rápido às condições, né, e tem mudanças genéticas muito rápidas, são processos longos, decorrer de muitos anos, então impactos nesse tipo de ambiente, né, pode trazer desequilíbrios permanentes, né. Cadê? Sustento equilíbrio ecológico. Era isso mais que eu queria falar mesmo sobre o manguezal e também é uma área responsável por ciclagem de nutrientes, que é uma coisa muito importante. E é muito falado sobre o fato de ser um berçário, então, para várias espécies. Tem espécies que são permanentes, tem espécies que estão de passagem ali, né, para reprodução e para desenvolvimento larval. Quero passar para o lado errado. Aí a gente chega aqui nas praias, que, enfim, são ali os ambientes que a gente tem, acho, talvez os lugares com uma população que seja mais diretamente associada a atividades humanas, mais individuais, né? Não é atividade agrícola, industrial. Essa parte a gente tem um impacto de utilização, de descarte incorreto de lixo, né? Então, a parte ali que é formada pelo acúmulo de areia, pedras e seixos ou conchas. Então, o limite estende desde a linha da maré baixa até o ponto mais alto da maré. E nessa região de pré, a gente tem as regiões de entre marés, que são essas regiões litorâneas que elas ficam expostas durante uma parte com a maré baixa e depois elas são cobertas na maré alta. E existe um escalonamento de espécies que ficam distribuídas, né, ao longo da praia, e que elas dependem dessa questão do tempo, elas estão adaptadas ali a ficar um período uma parte no seco, uma parte na maré baixa. Então, isso depende dessa questão. Aí a gente tem o aumento do nível do mar e como isso impacta para essas espécies.
E os recifes de coral, atualmente eu trabalho com professor de biologia, eu faço pesquisa na área de recifes de corais e mudanças climáticas. E os recifes são estrelas, né? Primeiro porque eles têm bastante visitação turística, segundo porque eles despertam muito interesse de pesquisa, de mídia, né? Qualquer coisa que acontece em relação a recifes termina sendo um pouco mais midiático, mas são ecossistemas marinhos complexos de grande biodiversidade, bastante mesmo. Abriga mais de 25% da vida marinha e fornecem meios de subsistência para mais de 1 bilhão de pessoas por meio dos seus serviços ecossistêmicos. Formado pelo acúmulo de esqueletos calcários de corais pétreos, né, que são os corais verdadeiros, que secretam carbonato de cálcio. Os recifes de corais eles são encontrados em todo o oceano, desde água profunda e frias até águas mais tropicais, mas existe assim a informação de que os corais construtores eles têm uma preferência por profundidades menores, se eu não me engano, acho que é de até 30 metros, e temperaturas entre 16 e 32 graus, que são esses corais construtores, né? Além dos corais construtores. Tem também algumas algas coralinas, né, que participam desse processo, e dentro do Recife a gente tem uma infinidade de organismos muito interessantes e que despertam muito interesse das pessoas de conhecerem, fazerem mergulho, né, para visitação. Mas essa imagem aqui mostra um coral imagem superior e assim, né, mais superfícies não tão profundas, né? Dá para ver bastante. Aí eu trouxe algumas espécies, né, alguns grupos, na verdade, que abrigam. Então a gente tem uma diversidade imensa de equinodermos nos recifes, peixes recifais, esse aqui é bem clássico, que tem associação com a anêmona. A anêmona, por sinal, é um bicho que eu acho muito fofo, muito bonitinho. As esponjas também, né, de bastante diversidade, esponjas que são mais incrustantes. Crustáceos também, que participam bastante ali da parte dos recifes. Os corais em si, a gente tem os corais verdadeiros, os corais moles, que não são pétreos, não liberam, secretam carbonato, né, de cálcio. As algas, né, como eu já falei, que tem as macroalgas que elas chegam a aparecer vegetação mesmo, né, apesar de não ter nada a ver, mas apesar de hoje já saber que de algumas que na verdade são vegetais, mas isso é uma coisa bem profunda aí, depende com botânica. E os moluscos, né, que também são tem muitos filtradores e eles participam desse processo. Aí o que acontece, né? Muitos organismos eles servem de abrigo também, como os próprios carapaças dos moluscos, né, que servem de abrigo para outros animais, as anêmonas que fazem tem essa relação, né, com essa espécie de peixe, as esponjas também servem de abrigo, as próprias algas, então, inclusive as algas, à medida que elas são transportadas na corrente, elas levam alguns organismos, né? Então, o equilíbrio desses ambientes é muito importante para a manutenção de todo o ecossistema ali, de todos os organismos presentes. Aí eu trouxe algumas imagens de um campo que foi feito na Pituba. Aí esse daqui é o pepino do mar. Só a galera mais de biologia, ou quem está mais conectado com o mar, conhece mais assim, esse bichinho. Trouxe alguns organismos incrustantes, o oxiuro, né? Isso aqui, tipo, em um momento de maré baixa na Pituba, a gente já encontra uma diversidade imensa de bicho ali na Pituba. E antes de ir eu nem imaginava assim, que tinha tanta coisa naquela Pituba. Na verdade, realmente eu não imaginava. Mas eles estão ali convivendo com um ambiente super urbano, né, com a gente, com descarte de esgoto, de água, enfim. Aí aqui eu trago alguns impactos atuais ao ambiente, à biodiversidade. A saúde dos oceanos está em um ponto de queda, assim, de inflexão, assim como o bem-estar de tudo que depende dela, que é inclusive a nossa própria existência, né? Aquece o mar, aquece o ambiente. Ecossistemas marinhos saudáveis, além de disporem de grande diversidade biológica,
exercem um papel essencial na regulação da temperatura da terra, na ciclagem de nutrientes e no fornecimento de alimentos. Eu achei um resumo assim bem direto, né? Achei bem interessante. Então, a questão dos impactos. A pesca, eu vou começar aqui com alguns. Comecei com a pesca que eu achei mais. Sempre se fala da pesca, né? Às vezes querem direcionar esse problema para comunidades, né? E que muitas vezes eles vivem ali, eles estão em uma relação muito equilibrada, né? Com o ambiente que eles convivem há muitos anos. Às vezes precisa de uma questão mesmo de troca de conhecimento com essas comunidades, e hoje já existem muitos trabalhos nesse sentido. Eu acho que tem que ter ainda mais para valorizar essas comunidades que fazem ali, convivem com o ambiente de uma forma sustentável, com a pesca artesanal, né, que não traz impactos pesados, porque o que prejudica mesmo é essa sobrepesca, que é uma pesca muito de arrasto, que vai sair levando tudo que é tipo de organismo, a gente sabe, né? E que às vezes excede a capacidade de recuperação das populações de peixes, levando a sobrepesca, declínio da biodiversidade marinha, além de destruir ecossistemas. Ameaça o equilíbrio das cadeias alimentares, como eu citei antes. Um organismo que tem população atingida pode levar impactos para uma cadeia inteira, né? Podendo levar espécies à extinção. Aí eu pensei aqui, né, sobre essas ações de mitigação, porque eu acho muito importante não direcionar essas questões da pesca a comunidades que dependem disso para subsistência, para questão econômica, né, que estão ali há muitos anos com esse processo. Então, implementação de práticas de pesca sustentáveis, medidas de gestão e conservação, monitoramento, investigação científica sempre, né? Apoio à aquicultura sustentável também, é bem interessante, hoje já está crescendo bastante isso. E apoio a organizações que atuam, né, nesse sentido, consumo consciente, campanhas educacionais e a influência política, que é para onde a gente tem que direcionar mais esforço, porque quem mais traz prejuízos são grandes empresas, né? E muitas vezes elas saem ilesas nesse sentido. A poluição, que ela vem de diversas direções, porque vem do descarte irregular de resíduos em praias e estuários. Então, o banhista que está ali tomando seus alimentos, cerveja e tal, bebendo, e termina descartando na própria praia. Isso é puxado pela maré. Esse já é um tipo de lixo. Também as embarcações, hoje tem até festas em embarcações, né? Então, lança lixo também. E resíduos, né, no oceano. Mas a gente tem o lançamento de efluentes domésticos, que isso é uma questão política, né? A gente tem o lançamento de efluentes agrícolas e industriais. Então, todo tipo de material de resíduo que vai parar no oceano é descartado em corpos hídricos, água doce, e termina indo parar no oceano também. Derramamentos de combustível fóssil, que volta e meia a gente vê algum caso aí. Descarte irregular de resíduos radioativos provenientes de hospitais ou de usinas nucleares, né? E os impactos, a gente tem o quê? Morte e aprisionamento de animais, né? Animais que ficam presos em plástico, em resíduos, terminam morrendo por sufocamento. Eu já vi aquelas imagens do bichinho que cresceu com algum tipo de plástico em volta e fica a marca, né? Tipo uma tartaruga, por exemplo, que é bem... A gente vê muitos casos na tartaruga. Desequilíbrio de ecossistemas como recifes e coral, que eles se desequilibram, são ecossistemas sensíveis, na verdade, principalmente as espécies endêmicas, espécies da região, às vezes são ainda mais sensíveis. Contaminação da cadeia alimentar por meio de microplástico, né, que vai ali acumulando, termina chegando no nosso prato. E a poluição ela também contribui para o processo de acidificação dos oceanos, a redução do oxigênio, afeta a saúde do planeta, no geral. Aí eu boto ali risco de observação que, além de tudo isso, prejudica atividades humanas como a pesca e o turismo, né? Que a gente também tem dependência. E a acidificação, um outro impacto que assola os ambientes, que
devido à concentração do dióxido de carbono na atmosfera, o mar absorve, fica em excesso, esse carbono ele dissolve na água e vai mudando o pH da água, tomando a água mais acidificada. Algumas espécies, por exemplo, de alga, elas se beneficiam disso, aí cresce população, mas outras espécies elas se prejudicam e terminam tendo a população bem reduzida. Isso já gera um desequilíbrio nessas marés aqui, não sei se dá para ver, mas aqui é tipo afloramento de algas. Organismos calcificadores como corais, podem ter prejuízos na disponibilidade de carbonato de cálcio, né? Então eles não vão conseguir secretar da forma que eles estão ali adaptados, e pode ocorrer branqueamento de corais, inclusive também, né? Prejuízos para o desenvolvimento dos corais, vai prejudicar os recifes, vai prejudicar os animais que habitam os recifes. Essa redução pode acontecer, a redução do oxigênio, né? E em conjunto com a acidificação e o aquecimento dos oceanos, tudo isso pode levar a mudanças drásticas no ecossistema, na biodiversidade marinha, como a extinção de populações e o branqueamento de corais. As mudanças climáticas, que a gente fala aqui, na verdade, do aquecimento da água, existe uma projeção de até o final deste século tem um aumento de até 4,5 graus na temperatura da água, e isso afeta diversos organismos, trazendo aqui... Isso é causado também pela concentração de dióxido de carbono, e o que leva essa concentração toda são as nossas atividades, as atividades humanas, que fazem esse acumular, né? E o aquecimento do oceano ele é meio que um estopim para uma série de impactos ambientais nos ecossistemas marinhos. Então, o branqueamento de corais é algo que a gente associa bastante a essa questão do aquecimento global, porque existe uma associação, uma relação dos corais com as algas zooxantelas, né? Muitos corais, então eles dependem um do outro. O coral ele fornece o abrigo, e as zooxantelas elas fornecem a nutrição, elas fazem as trocas com a captação de luz e libera oxigênio e nutrientes para o coral, e o coral ele regula o organismo dele, a fisiologia dele, a partir dessa liberação desses nutrientes das algas. Se acontece o aquecimento, essas algas elas são sensíveis à temperatura, elas terminam sendo expulsas do coral, mas elas não duram muito tempo fora dos corais, e os corais, sem as algas, eles não morrem imediatamente, eles só branqueiam, porque elas que dão a cor, mas com o tempo eles vão perdendo aquela capacidade metabólica e eles terminam morrendo, né? Aí tem o derretimento também das geleiras, que acarreta em mudanças no nível do mar, em diversas mudanças, as questões das climáticas, né? As catástrofes que também estão associadas a essa questão do calor. Trouxe uma citação aqui também: os oceanos eles fazem troca de calor e gases com a atmosfera, então uma atmosfera mais quente significa um oceano mais quente, e isso impacta negativamente uma série de organismos e de ecossistemas marinhos. Aqui os processos de bioinvasão, eu trouxe por último dentro dos impactos, é o último, porque todos esses fatores, eles de certa forma, eles são associados à bioinvasão, porque a bioinvasão ela pode acontecer primeiro por comércio e transporte marítimo, né, água de lastro, que traz muitos organismos. Tráfico de animais de estimação acontece, mesmo com toda a fiscalização, mas acontece muito. E desmatamento de ecossistemas que degradam, né? E aumento da mobilidade humana e do comércio, e os fatores ambientais. Então, às vezes os organismos eles migram também, né? Junto com a corrente, em busca de outros ambientes, né, que sejam favoráveis. Então, uma água que tem certa temperatura passa a ter outra, passa a ser agradável para esse tipo de organismo. Eles vão se adaptando aqui. Geralmente essas espécies exóticas, invasoras, elas tendem a ter mais resistência do que as espécies nativas. Então, elas terminam se sobrepondo. Eu trouxe 4 organismos aqui que foram identificados aqui na
na Baía de Todos os Santos, que foram identificados, né? O coral-sol, que ele já está distribuído aí por grande parte da costa brasileira, e ele é muito estudado, foi identificado desde a década de 40, né? Então, é um coral que ele tem uma ampla tolerância à resistência à temperatura, né? Em relação aos corais nativos. Ele se reproduz de forma rápida, ele consegue se regenerar também. Então, é um coral bastante resistente e ele é foco aí de bastante pesquisa. Aqui na Baía de Todos os Santos a gente tem muito coral-sol. Mas ele fica aí, ele é bonito, é um coral muito bonito, né? Então, ele desperta bastante interesse das pessoas. O peixe-leão, que foi identificado, foi visto recentemente por mergulhadores, né, na Baía de Todos os Santos. Essa medusa, que foi identificada agora em 2025 em Taparica, e foi tirado acho que 1 tonelada dessa medusa da área de Taparica. E esse daqui que foi até noticiado na TV, que é um coral mole. Ele é enorme, ele fica muito grande. Em relação ao coral-sol, que são colônias assim, né, vão desenvolvendo, cresce, ela se reproduz rápido, mas esse coral, ele é já outra possibilidade. Foram retiradas mais de 5 toneladas de coral mole da Baía de Todos os Santos. Então, a Baía de Todos os Santos, ela vem sofrendo bastante com esse processo de bioinvasão, né? O coral-sol, ele já é tido aqui no Brasil, aqui como uma espécie invasora. Ela já se estabeleceu e vem se distribuindo bastante. Os demais, acho que, se eu não me engano, eles são apenas ainda exóticos, né? Foram identificados, mas não sei se já estão estabelecidos. Muito ainda pode ser feito para reduzir. A gente não precisa somente internalizar o que está acontecendo e aceitar, né? As ações já são feitas, a ciência está aí. A gente sabe que, felizmente, todo mundo de biologia aqui, né, que sabe que não existe esse incentivo todo para pesquisa e ciência que realmente o país merecia, porque com a biodiversidade que a gente tem, né, poderia ser muito melhor. E até mesmo a aplicação das pesquisas, eu percebo isso, que às vezes existe pesquisa, né, a gente está ali se empenhando, mas a utilização disso para a sociedade, sabe, esse retorno social, que políticas públicas mesmo poderiam fazer, né, a valorização dos cientistas, enfim, então a gente busca muito isso, né. Redução de emissões de CO2, isso pode ser visto com diversas formas tecnológicas, tantas, volta e meia a gente vê alguma notícia aí falando, porque um estudante descobriu algo um plástico degradável, sabe, biodegradável, alguma coisa assim, um material, plástico feito com tal ingrediente. Por que isso não é aplicado, né, de forma mais massiva? Investir em fontes de energia renováveis, campanhas educacionais, incentivo ao consumo consciente, é muito importante também. Proteção de áreas ambientais e proteção mesmo. Aqui em Salvador a gente tem algumas áreas que tem grupos de protetores lutando para manter, e a especulação imobiliária, infelizmente, mas a gente tem só umas ilhas de Mata Atlântica aqui que estão tentando manter e é complicado, né? Atuação com políticas de fiscalização das atividades econômicas, né? Valorização e incentivo à ciência e inovação, que eu falei, e a restauração e proteção de ecossistemas. Isso, muito obrigada. E aqui estão as referências.